Popó. Ah, tá. O Popó falou, lê o TP que você sabe. Com apenas 33% de aproveitamento, gente. São 10 pontos em 10 jogos. Muito abaixo da crítica. O técnico Cuca já fala sobre a possibilidade de não ficar para a próxima temporada, até porque tem a questão da SAF. Se vira, talvez ele não fique. Né? Tem o Cuca falando aí? Me dá o Cuca aí. Cuca aí? Que o Atlético tá também para supostamente virar uma SAF. E se os números continuam ruins como estão, é natural que nem me queiram. E isso a gente tem que ser muito prático e realista. São horríveis os números. Só que eu não vou ficar com esses números aqui. Eu vou mexer o doce, eu vou fazer isso aqui virar, custe o que custar. Pode me cobrar. Ô Cuca, eu falei aqui há algumas semanas, e vocês aqui são testemunhas, que você foi ou tem sido vítima das suas próprias escolhas. Falei isso aqui, falei isso na Itatiaia. Você é vítima de suas próprias escolhas. A saída e a volta, você preferiu sair. Se tivesse ficado, talvez a situação estivesse bem diferente. Mas essa de chegar, fazer uma boa temporada e dar o vazare, ela pode para muita gente ser inteligente a melhor opção, mas na prática, quando você volta, o que aconteceu agora, você encontra resistência. Só que eu quero me apegar a um discurso aqui com vocês, meus queridos intrépidos comentaristas, que o Guardiola, o Abel, falei isso ontem na Itatiaia, ao lado do Ale Oliveira, o Abel Ferreira, o Guardiola, eu não estou comparando os dois não, tá? Estou dizendo que eles repetem um discurso, aliás, o Abel repete um discurso que é do Guardiola, de que o técnico é responsável por 30% do processo. Eu queria perguntar a vocês aqui, onde estão os 70% então, que são de responsabilidade do jogador? Não estou defendendo o Cuca não, tá? O trabalho dele é ruim, ele é vítima de suas próprias escolhas, e parece não ter detectado ainda onde está o problema no clube. Agora a pergunta que eu faço a vocês aqui, começa com você, Elton Nuvô. Eu pergunto a você se 30% é atribuição do treinador, 70% que é atribuição do jogador, onde estão os 70%? E outra coisa, por que o Atlético se tornou uma máquina de movimentos aleatórios? Então, hoje eu estava pensando, refletindo, o que eu falaria aqui para tentar explicar esse momento do Atlético. Eu acho que falta inspiração, transpiração, falta ação a todos os jogadores do Atlético, a toda a diretoria, a todo o departamento técnico do Atlético, porque está cada dia mais complicado a gente entender o que se passa. Quando a gente fala assim, a gente tenta buscar culpados, quando a gente fala, vamos lá, tem jogadores que não gostam do Cuca. Mas isso aí, se a gente for buscar ao longo da história, você vai encontrar vários treinadores que não têm uma grande amizade, uma grande relação com o treinador especificamente. E isso vem acontecendo com o Atlético. A gente tenta o tempo todo procurar um culpado para esse momento do Atlético. Que as peças estão aí, o elenco é forte, o treinador é qualificado, o trabalho está sendo feito. Eu fiz hoje questão de bater um longo papo com uma pessoa de dentro do Atlético e nas últimas 4 semanas o Atlético teve semanas cheias e também teve 10 dias para preparar esse time para enfrentar a equipe do Avaí. E a gente viu um futebol muito abaixo daquilo que o Atlético tem de mostrar. E nos últimos 5 jogos, eu vou voltar um pouco a semana aqui, junto com meus amigos, que a gente estava aqui, e a gente fez uma relação que foi a seguinte: a gente pegou e levantou os 5 próximos jogos do Atlético depois do confronto contra o Coritiba. Que a gente falou, esse jogo pode ser o jogo da confiança, o que falta a confiança. E a gente levantou os últimos 5 jogos, seriam Goiás, América, Atlético Goianiense, Bragantino e por último o Avaí. A gente pegou e falou, é possível o Atlético vencer as 5 partidas. Ter uma boa sequência. Boa sequência, voltar para a briga do campeonato, a sua disputa, ou no mínimo aí 4 vitórias e um empate, que a gente estava pensando nesse jogo contra o América, que seria um jogo difícil. O Atlético, nesse período, o Atlético conseguiu apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. O momento é de extrema preocupação e eu peço a reflexão de todos para tentar encontrar explicação para o que passa dentro do Atlético. Porque por mais que a gente busque informações, o trabalho está sendo feito. E rusgas em todo lugar a gente vai encontrar. Elas sobressaem na crise. Ô Ale, o que acontece é o seguinte. Antes do jogo contra o Avaí, eu tive uma informação, algum de vocês seguramente deve ter tido também, que os treinos estavam muito bons.
Na coletiva, o Cuca falou que foi uma semana de treinos muito frutíferos. E aí, quando o time entra em campo, o time é, de fato, um festival de aleatoriedade, que é um absurdo, assim. Os caras fazem as coisas que parece que eles fazem pela cabeça deles. Ou seja, treina uma coisa, executa outra. Ainda na coletiva, Ale, o Cuca diz, a gente não treina esses cruzamentos para a área, a não ser que seja um cruzamento do atleta chegar na linha de fundo e cruzar. Logo, ele está dizendo que os jogadores estão fazendo o que não foi treinado. Ou seja, dá razão ao que eu disse aqui. Por que os jogadores estão fazendo isso? Como que o Cuca vai mexer o doce para resolver um problema grave? Grave pelo seguinte, a campanha é ruim, está em risco, pode ser que não vá para a Libertadores e o pior, ninguém sabe quem vai ser o técnico do Atlético em janeiro de 23. Ele mexeu o doce, né? São 6 jogadores que foram titulares contra o Avaí que normalmente não são. O Cuca também falava muito da confiança, essa que o Elton citou, e ontem ele falou, não dá mais para jogar só em cima da confiança. Ainda usou a palavra desculpa, não dá para dar desculpa da confiança. Eu acho que se no treinamento eles fazem uma coisa e no jogo outra, é porque eles não confiam no plano, não confiam no comandante. Eu sei que você quer, e eu concordo com você, que tem que responsabilizar os jogadores. É verdade, tem sim. Mas esses mesmos jogadores faziam uma campanha muito melhor com outro comandante. Isso é um fato, isso aí não dá para mudar. Esses caras aí estavam na Campanha terceira. de números, né? Porque de atuações nem tanto. De atuação também. Não. O que o Galo fez com o Avaí, o que ele fez no primeiro tempo contra o Dragão, o que ele fez no primeiro tempo contra o Coritiba, o que ele fez no segundo tempo contra o Goiás, são partidas piores do que ele fazia com o Turco. As duas últimas partidas eu concordo também com a Ale, viu? Mais tempo para trabalhar. As duas últimas eu concordo plenamente. Então, assim, eu acho que a responsabilidade também é dos jogadores. Tem que dividir entre todo mundo. Mas uma coisa é fato e é número e não dá para negar. Esses mesmos caras, com outro comandante, estavam na terceira colocação do Brasileiro. Você vai falar, peraí, deixa eu só falar da Valen aqui. Segura aí, Thiagão, você vai falar agora. Aquele plano de saúde que você sempre sonhou, eu vou apresentar para você agora, você pode ter certeza disso. Eu vou apresentar, sabe por quê? Porque eu estou falando do que você pode pagar e eu estou falando de uma coisa que você paga barato e tem, que é a questão do cuidado com a sua saúde, o cuidado com a saúde da sua família. Ô, gente, isso é dignidade, isso é dignidade. A Valen e a Unimed vão apresentar isso para você por a partir de R$ 87,45. Muita gente diz, pô, não posso pagar. Pode! Você pode pagar. A Valen é a maior administradora de benefícios exclusiva Unimed do país e oferece planos de saúde, Unimed, a partir de R$ 87,45. Você vai pagar isso por mês. Com os planos da Valen, você terá acesso a mais de 5.300 médicos cooperados e a maior e mais completa rede de hospitais, clínicas e laboratórios do estado de Minas Gerais. Você não pode ficar fora dessa, gente. É importante que a gente tenha a medida preventiva. A medida preventiva está aqui. A proteção, só de você saber que se precisar, você tem a Valen e a Unimed te dando suporte, te dá uma tranquilidade. 3249-3000, tá aqui. 3249-3000 ou planos.valen.com.br/saúde. Acesse agora ou ligue para cá. Fala que viu aqui nos Donos da Bola, que viu esse anúncio aqui, que você vai garantir ainda mais condições especiais de carência na contratação do seu plano. Isso aqui, ó, é Pelé e Coutinho, Unimed Valen, cuidando mesmo. Porque você vai cuidar da sua saúde com quem entende do assunto e cuidar da sua saúde segue sendo o melhor remédio. Você que tem Valen Unimed, Thiago Fernandes, por gentileza, a câmera é sua. Everton, primeiro eu discordo um pouco do que diz o Guardiola, embora seja um gênio, ele também pode cometer equívocos ou ter opiniões que eu considero equivocadas. Eu acho que é mais do que 30% que o treinador tá discordando do Guardiola, irmão. Só isso. É mais Aí do que 30%. realmente é o Tosse fazendo xixi no cachorro. Você ouviu o que ele falou? Você não vai falar nada? Não vou falar nada, não, que eu fico numa democracia, ele tem o direito de ter opinião. É mais do que 30% que o técnico. Quer que eu obrigue ele a dizer o que eu quero que ele diga? É o Guardiola, irmão. Ou vocês acham que a diferença de 30%, por exemplo, do Flamengo do Paulo Souza e pro Flamengo do Dorival? Talvez vocês achem isso. Mas enfim, falando sobre o Atlético especificamente... Porque eu vou achar na tua cara. Porque eu vou daqui a pouco eu vou te agredir. Falando sobre o Atlético especificamente,
O jogo contra o Avaí foi das coisas mais ridículas que esse elenco do Atlético já produziu. Foi muito mal. Foi, assim, tenebroso. O Atlético, no segundo tempo, depois que sofreu o gol, se limitou a chuveirinho na grande área do Avaí. Era cruzamento da intermediária ofensiva para a área do Avaí. E os jogadores do Avaí tirando a bola de cabeça com muita facilidade. Então, isso não é só dos atletas. Os atletas têm, sim, a parcela de responsabilidade deles. A diretoria tem, todo mundo tem, mas o Cuca tem também. E eu claro que tem, ué. Ele não detectou até agora o que é o problema? E eu acho que, mas pelo futebol apresentado contra o Avaí, nesse jogo especificamente, eu acho que a culpa é maior dele. Porque o Atlético era muito pobre de ideias ofensivas. Ué, mas peraí. Mas se você faz grandes treinos durante a semana e chega no jogo, os jogadores fazem diferente do que treinou, a culpa é de quem? Tem algum equívoco do treinador na hora de passar a mensagem para os atletas. A gente elogiou tanto aqui o Paulo Pesolano que ele tem essa liberdade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quanto tempo nós temos aí, Cocó? 1 minuto e meio. E daqui a pouco o Valu vai falar também, que ele tá doido para falar, para discordar de você, inclusive. Eu tô sentindo que vocês estão com um certo contorcionismo aqui, um certo cuidado para falar que os jogadores, de fato, boa parte, não estão afim do Cuca. Não, mas a gente falou já sobre isso também. Não querem o Cuca, Existem alguns jogadores que não gostam do Cuca. Isso é nítido. E, além de nítido, essa é a informação. Tem jogador, nesse momento, que não gosta dele. Cara, é natural. Ele não vai agradar os 33, 35 nomes que ele tiver no elenco. Tem jogador que não gosta do Cuca, assim como o Cuca não gosta de todos os jogadores, isso é natural. Acabou assim, abruptamente? Você poderia ter elaborado melhor o seu final. Agora, a direção tem responsabilidade. Define. O Cuca é o nosso treinador pro ano que vem. Mas já falou que a SAF dificulta então, isso. Então o Cuca não é o nosso treinador pro ano que vem. Define logo. Não, porque daí você vai dar... Aí você vai saber quem é quem. Veja bem. Foi isso que ele falou. O que foi perguntado? Eu perguntei, semana passada, eu perguntei para uma pessoa ligada ao Cuca. E aí, vai ficar ou não vai? Como é que você quer, como é que você prega que ele renove agora, se o clube vai virar SAF? E se os donos da SAF não quiserem Então vai continuar Cuca? assim, Ursão. Isso. Vamos pro YouTube, nós vamos continuar essa resenha lá. youtube.com/TV Band Minas. Convido a todos para seguirem para lá. Já tô avisando, hein? Vai feder carbureto. Lá no YouTube a partir de agora. Vai rolar